Olá, família, de volta. Vamos mais um papo aqui. Quero falar com vocês porque eu li um depoimento de uma irmã nossa do grupo e ela diz o seguinte: eu quero trocar de médico, mas não sei se devo, porque eu já estou com esse meu médico há muitos anos. Então me despertou algo assim muito interessante, tá? Então eu vou contar para vocês uma historinha aqui da minha vida, né? Um fato que me aconteceu. Como todos nós, sempre gostamos de ter aquele médico, né, todos nós ou todas nós, também tem meninos aqui no grupo, para vocês também meninos, gostamos de ter aquele médico de consideração, aquela pessoa que você confia, já está há muito tempo, já conhece o teu organismo, já sabe todo o seu protocolo e tal. Bem, seu histórico, né. Bem, então eu me despertei para isso e falei assim: caramba, acho que eu vou contar essa minha história para minha família. Seguinte, durante anos eu comecei o tratamento com a minha ginecologista aos 14 anos. Minha mãe me apresentou a essa ginecologista, já me levou para eu saber um pouquinho, né, da- do desenvolvimento. Eu não era ainda mocinha, então ela já me levou para que a minha médica explicasse como seria esse processo e tal. Antigamente a gente falava que não era mocinha, né? Vamos manter isso, que eu acho que fica mais singelo, né? E aí, fiquei 14 anos, fui ficando ali. Periodicamente eu ia, fazia exames, e aquele acompanhamentozinho, sem problema algum, com 14 anos, não tinha nem uma vida sexual ainda, né? Então, eu comecei a conversar com ela, e ela me explicava, cada consulta ela ia me explicando coisas que poderiam acontecer, que iriam acontecer, papapá. Tudo bem. Bem, os anos se passaram e eu fui ficando, fui ficando. Aí depois fiquei mocinha, casei, aquela coisa toda, e continuei com ela. Então, olha, gente, eu acho que eu fiquei com ela bem quase 30 anos. E aí, um dia, numa das consultas, nada diferente, eram os exames de rotina, aquele pedido de exame já normal, sem nenhuma alteração, desde os meus 14 anos até o período em que eu fiquei com ela, foram quase 30 anos, ela nunca mudou os exames. Ela sempre pedia a mesma coisa. Então, eu passei a fazer aqueles exames de rotina, o Papa, Nicolau, aquela coisa toda, mas uma das consultas que eu fui fazer, eu saí de lá tão insatisfeita, porque eu já estava com ela há tantos anos. E nesse dia eu falei assim para a doutora, é, os meus exames não mudam? Eu mudei minha idade, né? Meu status. Os meus exames não mudam, são sempre os mesmos. Não tem nada assim de diferente que eu tenho que fazer com a minha idade atual. Já estou com, sei lá, 30 e poucos anos, eu não tenho que fazer nada diferente. Não, tá tudo normal, tá tudo ok. Ela começou a falar da vida dela. Aí ela começou a falar sobre umas plásticas que ela estava fazendo, nariz, não sei o quê. E aí ela começou a perguntar se estava bom, se precisava fazer mais. Eu mesmo, gente, nesse dia, eu não me consultei com ela. Eu tinha algumas dúvidas, né? Ia novamente questionar essa questão de não mudar os exames, sempre os mesmos. Era aquilo a cada 6 meses, um preventivo, aqueles exames clínicos de rotina. E eu já estava achando estranho, já estava começando a ler, a estudar algumas coisas. Então aquilo já não me cabia mais. Até que nessa última consulta, ela me passou os exames de rotina, tudo. Então eu olhei, cheguei em casa, eu comparei, eu falei, nossa, não muda isso. Não é possível, isso não muda. Bom, quero ver como é que estão minhas taxas hormonais. Ela sempre diz para mim que, não, ainda está cedo para você começar a acompanhar isso. Não tem necessidade. Não, isso, mais lá para frente a gente vai pedindo outros exames. Esse mais lá para frente nunca acontecia. E aí, eu falei, agora
próxima consulta, eu vou marcar com uma outra ginecologista. Eu não vou mais nela. Eu vou marcar a próxima consulta com outra. Deixei passar uns meses, que eu sempre fazia consulta com ela a cada 3 meses. No terceiro mês seguinte, eu marquei uma outra ginecologista. Procurei, liguei, me informei, perguntei, que eu sempre faço assim, gente. Quando eu ligo para marcar minhas consultas, eu pergunto assim, em quanto tempo que a médica vai me atender ou o médico? Quanto tempo? Eu quero saber. Ah, não vai ser o tempo necessário. Não, eu quero saber qual o tempo necessário. Por quê? Ele pode me atender em 15 minutos, como pode me atender em 1 hora. E eu quero que ele me atenda em mais tempo, porque eu estou levando questionários, perguntas, eu tenho muitas dúvidas. Então, em 15 minutos, eu não tenho como fazer uma consulta. Mas aí ele tem muita gente, a agenda está cheia. Eu penso assim, se você vai num médico particular, esse médico ele tem que ter cuidado com a agenda dele. Ele pode ter a agenda dele cheia naquele dia, mas desde o momento que ele reserve para cada paciente 1 hora e meia. Ele não pode ter aquela agenda cheia como um médico do plano de saúde. Vai atender a gente correndo em meia hora, que não dá tempo para nada, 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 nada. Começa a abrir a boca, oi, boa tarde, bom dia, tchau, fui e acabou. Aí sai com a prescrição lá dos remédios para comprar e mais nada. Aí eu sempre pergunto, gente, antes de marcar a consulta, uma dica que eu vou dar para vocês aqui. Liga e pergunta, quanto tempo que o médico vai me atender? Aí você explica, eu tenho algumas dúvidas que eu quero tirar com ele, eu tenho perguntas para fazer, eu tenho alguns questionamentos, então eu preciso de, no mínimo, 1 hora de consulta. Ele vai poder me atender em 1 hora? Ah, mas aí, então você faz assim. Aí o que eu faço? Quando eu quero atendimento a esse médico, eu peço para marcar o quê? O último horário dele. Porque no último horário, ele não tem mais ninguém lá fora esperando. Então ele pode atender um pouco até mais tarde também, né? Não tem aquela pressa porque tem alguém esperando lá fora. E aí, eu marquei a outra ginecologista. Procurei bastante, me informei sobre ela, o que ela fazia, quanto tempo que ela já estava na profissão, e um monte de coisa. E aí gostei, achei que era uma pessoa bem informada, tinha um perfil muito bacana no Instagram também, fazia bastante lives, tinha bastante vídeos gravados, e eu já estava curtindo essa ginecologista há algum tempo. E aí, gente, aí eu fui nela. Quando eu cheguei lá, e sabe o que ela me pediu? Ela me pediu os 3 últimos exames que eu havia feito. Todos. Não só ginecológicos. Mas ela me pediu os 3 últimos exames que eu tinha feito. De tudo. Exame de imagem, exame de coração, tudo, tudo, tudo. Aí eu separei tudinho, mandei para ela os exames, encaminhei para ela. Ela falou, não me traga tudo isso no dia da consulta. Eu preciso que você encaminhe esses exames para mim 20 dias antes da sua consulta. Bom, achei aquilo fantástico. Eu nunca havia passado por uma médica assim. Porque você chega com aquele capital de exames, mas já tem gente lá fora esperando, o médico passa aquelas folhas assim correndo, você está ali cheio de dúvida, ele não explica nada, está tudo bem, você vai embora. E aí ela pegou esses exames, analisou bem. Aí depois, antes da consulta, ela falou assim para mim, olha, você vai precisar trazer no dia da consulta 2 exames que eu vou te passar. Por quê, Marta? Menina, eu estou impressionada. Você não tem um exame do dímero D, você não tem exame de fã, você não tem nada disso. Como você pode, até essa sua idade, não ter esse tipo de exame? Você tem que ter, sabe? A gente começa a fazer umas investigações a partir dos 25 anos de idade. A gente começa, porque a partir dos 25, 22, até 25 em diante, o ser humano, as mulheres já começam a ter
perdas, né? De hormônios, isso tudo tem que ser investigado, tem que ser acompanhado. E eu não vejo aqui isso. Aí, quando ela falou isso para mim, eu falei, tá bom, vou fazer. Aí eu fiz, antes de ir, 2 exames apenas. Aí ela falou, encaminha antes, tá? Assim que ficar pronto, você encaminha para mim. Eu encaminhei para ela e fui fazer a consulta. Cheguei lá no consultório, ela conversou muito comigo. Sabe quanto tempo que eu fiquei com ela? 2 horas. Quando ela viu os meus exames e viu que muita coisa ainda não tinha feito, ela reservou 2 horas para mim, até mais se eu quisesse. Porque foi o que ela falou. Eu não posso atender você. Até avisou antes, mandou a secretária me ligar e falou só, avisa para ela que ela vai ficar 2 horas aqui comigo. E eu reservei essas 2 horas para ficar com ela. E aí ela ficou, eu falei, olha só, sabe o que acontece? Eu estava numa zona de conforto incrível. Eu não precisava trocar de médica, a minha médica antiga, já me conhecia, já conhecia meu organismo. Não, essa sua médica não conhecia nada de você. Porque pelo tempo que você relata, que ficou com ela, dos seus 14 anos aos 32 anos, e ela sempre passando os mesmos exames, tudo errado, Marta. Completamente errado. Você não tem aqui pesquisa nenhuma, investigação nenhuma dos seus hormônios, você não tem o FAM, você não tem fator reumatoide, isso tudo a gente tem que acompanhar. A mulher, depois de uma certa idade, ela começa a ter que acompanhar esses marcadores para não ter uma surpresa lá aos 40, 50 anos de idade. E aí eu falei para a gente, mas eu não posso acreditar nisso. Eu estava achando que eu estava em boas mãos. E eu sempre estava perguntando assim, meu Deus, será que eu devo tocar de médica? Não, tá legal, deixa, ela vai ficando. Então, gente, vejam bem, um dos motivos aqui desse vídeo é isso. Eu recebo muitos relatos, pessoas me perguntando assim, Marta, o que eu faço? Eu estou com meu médico, meu cardiologista, aí meu clínico geral, meu reumatologista há mais de 20 anos. Gente, troquem. Esse médico que você já está há mais de 20 anos, ele não vai mais dar solução nenhuma na sua vida, na sua saúde. Primeiro, que ele já está acostumado com tudo que você tem. Então, ele não vai investigar mais nada que possa vir a acontecer. Ele vai ficar investigando o que você já tem. Hoje existem tratamentos que investigam o que você ainda pode vir a ter. Então, essa coisa de você ficar presa a esse seu médico, a essa sua médica, que já é antigo, que já te conhece, isso está errado. Completamente errado. Eu não sabia que eu não deveria de fazer isso. Eu fiquei esse tempo todo com a minha ginecologista, que eu poderia ter mudado, sim, porque ela já não dava mais atenção para mim. E quando eu mudei, eu fiquei impressionada com a quantidade de exames que ela teria que ter me pedido desde os meus 18 anos de idade, desde que quando eu fiquei mocinha, né? E nunca pediu. Eu fiquei assim, cara, gente, eu estava numa zona de conforto, que história é essa? Como é que pode isso? Mas, sabe, não havia informação. Gente, vamos botar isso aí há 30 anos atrás. Não havia informação. As mães dessa época, poucas tinham algum esclarecimento também. A minha mãe, ela teve essa ideia de me levar na ginecologista para que a ginecologista me explicasse tudo, porque ela mesma não sabia explicar, porque nem a mãe dela explicou nada para ela. Além de não saber explicar, ela tinha vergonha de falar certas coisas comigo. As mães, né, daquele tempo tinham vergonha de conversar com as filhas de intimidade, essas coisas todas. Então, ela, sabendo disso, ela levou eu e a minha irmã para a ginecologista desde novinha, para a gente poder ser orientada pela ginecologista. Bom, foi ótimo. Eu achei que ela foi bem, ela teve uma luz bastante legal em relação a isso. Enquanto eu estava naquela fase de adolescente, eu tive esse respaldo, esse acompanhamento, mas depois que eu fiquei mocinha, eu não tive mais um acompanhamento adequado. Tive a sorte de não ter grandes complicações, né? Mas se eu tivesse maiores complicações, eu não sei o que seria de mim. Era uma médica ultrapassada, uma médica que já não fazia, não participava mais de congresso.
ela não sabia nada, assim. Eu, quando chegava lá, eu já estava me informando bastante, estava estudando, eu perguntava as coisas para ela e ela me respondia de uma forma vaga. Nem fala isso agora, não. E é muito cedo, tudo era muito cedo para eu fazer. Não havia necessidade. Então, se eu tivesse continuado com essa médica, eu ia ter uma péssima menopausa, eu ia ter uma vida meio complicada. A minha parte ginecológica estava muito mal amparada. E aí eu parti para outra e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque quando o médico pega um paciente, que não é o paciente dele, que é antigo, ele checa esse paciente. Então, quando ele vai checar esse paciente, ele vai ver tudo que está vendo com a saúde desse paciente. Coisa que ele vai fazer com você, que é a primeira consulta, ele não vai fazer com os pacientes dele há 15 anos. Que a gente sempre chega lá com os mesmos queixos, os mesmos problemas, e para lá, toma um remedinho e vai embora. Então, gente, me perguntam muito, Marta, eu devo mudar de médico? Sim, você deve e tem que mudar de médico. Claro, pesquisando, tá? Você não vai sair de um ruim para o pior. Você não vai sair de um que está mais ou menos ali equilibrado, né? Equilibrando a sua saúde, para um pior. Pesquisa, mas saia sim. Vá investigar outras coisas. Vá a médicos mais modernos, mais atualizados, médicos mais focados, né? Em todas as novidades que estão acontecendo, não só no mundo ginecológico, mas reumatológico, neurológico, cardiológico. Então, procure médicos mais atualizados. Sabe, às vezes quanto mais experiência, ok, mas isso é legal quando tem aquele médico que já tem 40, 50 anos de profissão, mas ele está atualizado, hein? Que aquele médico tem 40, 50 anos de profissão e que não está atualizado, é um desastre. É um desastre. Ele vai ainda consultar você e vai passar o melhoral para você, entendeu? Então é bem por aí. Então, essa história de que eu já estou há 20 anos com o mesmo médico, está errado. Sai desse teu médico de 20 anos e vai buscar um outro, que você vai ver que existem coisas novas, exames novos, tratamentos novos e que são muito mais eficazes. Então, eu vejo que tem gente que não melhora, que não fica bem, que não estabiliza o jogo. Por quê? Já está com o mesmo médico há 20, 10, 15, 20 anos. E isso não é legal, gente. Então, vocês precisam, sim, trocar de médico, ouvir outras opiniões, pode ir a um reumatologista, mas vai no outro. E você faz, sim. Para você poder saber se uma coisa é boa, você tem que conhecer outras coisas também. Como é que você vai saber que um médico é bom se você só conhece aquele médico? Você tem que conhecer mais um e mais um, faz uma variação. Porque eu tenho certeza que você vai ver que o seu médico de 20 anos, ele está negligente com a sua vida, com a sua saúde. Ele não está tratando você como deveria tratar. Porque está chegando clientes novos, pacientes novos, e ele está se focando nos pacientes novos, porque você já conhece o seu organismo. Ele já sabe que você vai lá, você vai reclamar de dores nos dedos, dores no joelho, dor aqui, dor ali, dor ali. Ah, eu melhorei um pouquinho, mas nunca melhora. Ah, mas eu estou triste, deprimida. Ele sabe de todas as suas queixas. Ele já te conhece. E não vai adiantar mais nada ele passar mais nada para você, porque você vai chegar lá sempre com as mesmas queixas. Um médico que não conhece as suas queixas, ele não conhece o seu organismo, ele vai precisar conhecer. Aí, para isso, o que ele vai fazer? Ele vai te dar exames para você fazer, ele vai cuidar de você. Como, deixa eu esconder aqui, peraí, a alça aqui do meu sutiã. É. Não há problema, hoje em dia a alça do sutiã aparece normalmente, mas não é o caso aqui, não tem que aparecer. Não quero que apareça. Então, gente, é, é fundamental, sim, que você troque o seu médico se o seu tratamento não estiver adequado, se a sua SS não estiver estabilizada, estiver avançando para outras enfermidades, se você sente que
Ai, caramba, eu li, eu postei aqui para vocês no YouTube 4 vídeos com exames importantes que a gente deve fazer. 4 vídeos, tá? Eu sugiro que vocês assistam esses vídeos e anotem cada exame. Assiste com um caderninho lá, um lápis na mão, volta o vídeo, assiste de novo e vão anotando todos os exames que são importantes fazer. Aí você vai ver e vai concordar comigo. Esse seu médico antigão, ele nunca pediu, pelo menos ali, vamos dizer que 60% daqueles exames que são muito importantes. Porque estão investigando várias coisas que você possa vir a ter ou já tem e já pode começar a tratar para não piorar, não aumentar, não agravar. Então, tem sim. Tá? Se vocês estão esperando uma resposta, eu vou dar a minha resposta agora sincera. Para quem já está há muitos anos com o mesmo médico ou a mesma médica e que não está sentindo melhoras, não está sentindo um tratamento adequado, sai, procura outro sim, porque você vai ter uma surpresa quando vê que aquele seu médico que deveria estar zelando por você, cuidando de você, ele está sendo negligente. Porque ele já entrou na zona de conforto também, como você entrou, não tem novidade nenhuma. Como eu fiquei, gente, eu fiquei dos meus 14 aos 32 anos, com a mesma ginecologista. Não tinha ninguém para dizer para mim assim, Marta, sua ginecologista já não vai mais fazer nada por você, troca, está na hora. Tem exames que você nunca fez, você precisa fazer. Como é que você vai chegar lá na menopausa se você ainda não checou nada agora? Você está com 32 anos, já está mais do que na hora de você investigar outras coisas também. Ninguém falou isso para mim. Eu descobri isso estudando. Descobri isso lendo matérias, entrando no Google e lendo sobre o Google, exames que eu deveria fazer. Então, isso tudo eu fui descobrindo sozinha. Tá? Então, eu tive esse interesse. E quando eu mudei, eu vi o quanto foi bom para mim. Eu vi o quanto que se eu não mudasse, hoje eu estaria toda ferrada. Ah, essa é que é a realidade. Então, você que está me ouvindo e tem essa dúvida também, eu confio muito no meu médico. Ô, gente, peraí. Acho bacana você confiar no seu médico. Acho bacana você ouvir o que ele fala. Mas, ó, não se fecha, não. Não se fecha, não. Ouve a opinião de outros médicos também. Que essa historinha de eu confio no meu médico, o que ele fala é lei, mas ele é muito bom, ele é inteirado. Houve outras opiniões também. Tá? Porque daí, lá daqui a 2, 5 anos, sei lá o que, você não vai ter nenhum tipo de surpresa desagradável. E eu posso relatar aqui para vocês vários casos de pessoas que tiveram graves problemas porque ficaram anos com o mesmo médico, fazendo alguns tratamentos errados e a pessoa desenvolveu doenças ruins. Tá? Eu tenho vários casos para contar para vocês. Eu não vou ficar gravando vídeo só disso, porque eu até acho que choca um pouco, mas eu tenho. Vocês disserem assim, Marta, por que você está falando isso? Eu já falei para vocês em vários vídeos. Eu não falo nada aqui que não seja respaldado em cima de tudo que vocês conversam, de dúvida de vocês, de relato de vocês, de questionamento de vocês, tá? Então, nada aqui é dito aleatoriamente. E se vocês quiserem, podem até botar aí nos comentários, eu relato aqui para vocês depoimentos de pessoas que tiveram graves problemas. Por quê? Ficaram anos se medicando com a mesma pessoa e fazendo tratamento errado e tiveram problemas sérios de saúde. Então, teve pessoas até que foi a óbito. Então, tem relatos de pessoas que falam de mãe, de tia, que tiveram problema. E se vocês quiserem, escrevem nos comentários. Se vocês quiserem, eu gravo esses vídeos contando para vocês esses relatos que eu tenho, tá bom?
para vocês entenderem por que eu estou aqui falando para vocês mudarem de médico se o seu tratamento não está legal. Se você continua se entupindo de remédio e continua com dores, cada dia pior, aí aparecendo outras coisas, é uma dor no estômago, é uma dor de cabeça, mas eu estou sentindo muito mais dores nas articulações, eu estou tomando remédio, nada está resolvendo, tem que trocar de médico sim, ok? Então, gente, eu só espero que vocês comentem aí como é que vocês estão com seus médicos e se vocês querem que eu conte alguns relatos de pessoas que desabafaram comigo e mostraram que o arrependimento que elas têm de não ter, pelo menos, conversado com outros médicos para saber o que elas poderiam fazer, tá? Então é isso aí, gente. Forte abraço aí para vocês. Ó, meu abraço apertado aí para vocês. E o quê? Força, foco, fé e ação. Por que ação? Mais uma vez eu vou explicar. Haja. Como você vai agir? Mudando de médico, consultando outros médicos para ver a opinião de outros. E eu tenho certeza que você vai se surpreender positivamente. Tá bom? Beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!